Gravando? 1, 2, 3 e. Corta. Olá, imagem! Olá, semelhança, tudo bem com você? Tudo Que saudade bem. de você por aqui. Quanto tempo, Quanto né? tempo a gente não se via, né, turminha? E vocês, como vocês estão, galerinha? Estão nos acompanhando lá no Instagram, de pertinho? Exatamente, Projeto GN 126. Acompanhe aí caso você não esteja acompanhando. Nos sigam lá, turminha, se inscreva em nosso canal. Tenho certeza que tem muitas pessoas vendo esse vídeo e que não são inscritas ainda no nosso canal. Então, se inscreva, assiste, liga o sininho, ativa o sininho e deixe seu like, turminha. Exatamente, e compartilha também para alguém que você acha que Sim, vai sim. ajudar bastante o que a gente está falando, né? E isso não é para nos ensoberbecer, isso é para que a palavra de Deus Chegue alcance mais pessoas, gente. né, Lu? Exatamente. Então, nos conte aqui também embaixo se vocês gostaram do episódio anterior. Ah, O que verdade. tem pra melhorar, né? Eu gostei muito, já tô sendo bem sincero. Eu Os vi, vídeos até assistiu na televisão, gente. eu vi ele várias vezes. Foi bem legal. Bom. Mas vamos lá pro tema de hoje que fala: não andeis ansiosos com coisa alguma. Confie. Vamos de novo. Mais uma vez. Vamos de novo. Não andeis ansiosos com coisa alguma. Confie no maná que vem do céu. Exatamente. Então, Lô, no momento, né, que nós estamos vivendo de tanta ansiedade, principalmente os jovens que querem tudo para ontem, acho não. A gente observa que os adultos, as pessoas mais de idade, elas conseguem lidar melhor, né, com a ansiedade, com a questão do próprio tempo em si, porque antigamente não tinha esse tanto de informação que a gente tem hoje. E hoje em dia a gente quer as coisas assim para ontem, mas tudo tem um passo a passo, né? A gente consegue perceber em tudo, né? Que Sim. vê nas redes sociais, em tudo. Tudo tá ficando muito mais rápido. As pessoas só. O WhatsApp é um exemplo. Tipo, Sim. já tá lá no 2x pra. Mano, eu acho que tem muitas pessoas que não escutam mais no 1. Não dá paciência. Aí já acelera ou 1,5 ou então 2. E você fazendo assim, ó, me lembrou uma coisa. Algo que acontece muito hoje em dia é você tá rolando lá, né, um Instagram. Aí você para num videozinho para ver. Aí um exemplo, tem uma casa só lote. Aí a pessoa pega e só estrala o dedo assim e já tá a casa montada. É claro que teve um processo por trás daquilo, mas a própria internet, elas nos influencia a pensar que com o estralar de dedos as coisas já vão ser transformadas, né, Lu? Mas a gente tem que entender que tudo é um processo, né? Exatamente. Tem um processo ali por trás para ser passado e todo mundo vai passar. Cada um com o seu processo. Com certeza, no seu tempo, né? Isso. Para cada um vai acontecer uma coisa diferente. Sim, sim. E a gente tem que aprender a entender isso. Assim como foi com nós também, te cortando um pouquinho. Certeza. Mas assim como foi com nós, o projeto que nós estamos desenvolvendo, e sempre quando eu falar nós, não é somente eu e a Lu, né? Eu, a Lu, Deus, vocês que nos acompanham por aqui, tem um todo, não é só sobre a gente. Mas foi um passo a passo, não foi tudo de uma vez. Igual semanas atrás não tinha nada e agora as coisas estão se desenvolvendo e tem mais coisas ainda acontecendo, mas a gente sabe que não é da noite pro dia, né, Lu? E isso acontece na nossa vida, em tudo que a gente vai fazer na nossa vida isso acontece. As preocupações elas vêm e a gente tem que sempre se lembrar e recordar que para que realmente chegue lá no final, você vai precisar passar por um processo. Tudo são processos da nossa vida, né? E por que a gente trouxe esse tema de confiar no maná que vem do céu? Primeiro vamos explicar... A providência, eu amo esse tema, mano. Eu também gosto. Primeiro vamos explicar o que é o maná. O maná o que seria? Ele é o pão, né? O pão que vem do céu. Pode explicar melhor pra gente, Vini? Sim, o pão que vem do céu é a providência que o Senhor nos dá, mas aproximando assim da nossa realidade, a gente pode observar nos mínimos detalhes, né? Igual, quantas das vezes nós nos preocupamos com o dia seguinte, o que vai acontecer, o que está por vir, e quando chega aquele dia que você estava tão ansioso, preocupado para saber uma resposta, ou então para ter algum recurso financeiro, seja ele alto ou baixo, e naquele momento você não tinha, chega aquele dia e você fala assim, nossa,
graças a Deus, deu tudo certo. É algo que a gente escuta muito, né? Graças a Deus, você pergunta à pessoa que você não vê há muito tempo. Ô Joaquim, tá tudo bem com você? E aquela questão lá, menina, que você tá preocupado com o Deraldo e aconteceu isso e aquilo. E aí, resolveu? Graças a Deus, deu tudo certo. E normalmente é assim. E antes de acontecer, de dar graças a Deus por ter dado tudo certo, a Joaquina estava preocupada e muito preocupada, né? Exatamente. A gente só vai perceber quando chega lá no final. Tipo, Lembrando, nossa, já passou. lembrando que a Joaquina é só um exemplo, gente. Não leva pro coração, gente. É exemplo que a Não, gente tá dando. Eu nem lembro se eu conheço alguma Joaquina. nem eu conheço a tia Jo, lá da Escola Machado Ah, de tá. Assis. Um abração, tia Jo. É verdade, conheço ela também. Mas é muito isso, a gente entender que a gente tem que fazer a nossa parte aqui na Terra, mas que Sim, Deus mesmo, Ele vai dar as providências necessárias. Ele fala na palavra pra gente não andar preocupado com coisa alguma, com o que a gente vai vestir, com o que a gente vai beber, com o que a gente vai comer. A gente não precisa estar preocupado com isso. nem os A gente... passarinhos andam preocupados com o que vão comer e o que vão Exatamente. beber, e o Senhor sustenta ele, e isso está na própria palavra, né, E Lô? com certeza, e fala também que Deus veste os lírios do campo, que nem o rei Salomão, ele foi tão bem vestido como os lírios do campo. Então, para vocês verem como é que é o cuidado de Deus, até com as pequenas coisas. As mínimas coisas, né? E a gente, ser humano, criação, imagem e semelhança dele, ele está cuidando. Mas isso também não quer dizer, Vini, que a gente vai falar assim, não, Deus está cuidando de tudo, então vou ficar sentado esperando que ele Não é venha e bem faça assim, a a gente parte tem dele. que fazer a nossa parte, né? E você falando aí me trouxe uma lembrança de que muitas das vezes, a maioria das vezes, nós preocupamos, né, Lô, com coisas muito vãs, Úteis. com coisas que, assim, não tem a necessidade da gente estar preocupado, a gente tá até arrancando o cabelo da cabeça, preocupando com aquela situação, com aquele fato, o que será que vai acontecer com isso aqui? Mas isso, sendo bem sincero, pouco importa, entende? E o que Exatamente. realmente importa, nós não damos O o... verdadeiro valor. Exatamente. Deus ele pede que a gente se preocupe, busque preocupar com aquilo que é verdadeiro, com aquilo que é bom, é bondoso. Isso está na palavra. Ele quer que a gente Sim. preocupe com coisas do alto. A nossa preocupação está em agradar a Deus, está em viver para Ele. E as Dó outras maior, dó coisas. maior, dó maior, dó maior, dó maior. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais vos será acrescentado. Aleluia. E por aí vai. Então é Verdade. bem isso que essa canção linda fala, né? Uhum. Buscar primeiro as coisas do alto, as coisas do reino de Deus, e tudo mais vos Vai ser será acrescentado, acrescentado. né? Você ter isso na sua cabeça que Deus ele te pede para você buscar Ele, estar com Ele Sim, e fazer também a sua parte, não sentar e esperar que aconteça, exatamente. porque Deus, ó, embolou, gente. Deus nos deu essa liberdade de cooperar com o reino dele. Ele nos Sim, criou para que a gente ajude a fazer uma terra mais bonita, para a gente renovar essa terra. Assim como sim. é a oração do Espírito Santo, que a gente pede o Espírito Santo e que ele E renovareis a face da isso, terra. que ele nos envia aquele fogo do Espírito Santo para que a gente renove a face da terra. E é isso que a gente está conversando. Antes de começar a gravação, a gente estava conversando sobre isso, que as boas obras que o Senhor confia em nosso coração, uma criatividade, o que for que é para o reino de Deus, não é algo que a gente vai fazer sozinho, é algo que a gente vai fazer junto a Ele, né? Então, aquela frase que a gente fala muito de colocar o pé, que o Senhor vai colocar o chão, é uma providência do Senhor Jesus. É você confiar em Deus, é você ter a fé que você vai estar dando passo e que Deus vai te sustentar. Mas Sim, é naquela questão, você está com Deus e no caminho dele. Ele vai estar ali para te sustentar, para te fortalecer. Então é você buscar fazer as coisas sempre confiando e lembrando da promessa dele. sim. Mas também a gente pode pensar, porque não é fácil, né? Não é fácil a gente sempre falar assim, não, eu não tenho preocupação nenhuma, eu não tenho ansiedade nenhuma, não tenho. Porque a gente é A gente ser é humano humano. também, né? Mas é justamente por isso que a gente tem que se lembrar das promessas que ele fez. Para que a gente Exatamente. confie nele de verdade. Com certeza, por conta que muitas das vezes esse anseio que a gente fica, né? Esse coração batendo forte, não, mas o que será? O que vai
a acontecer. O Senhor Jesus, igual, aproximando bem da nossa realidade, quando os discípulos estavam no barco com Jesus, veio uma tempestade. E quantas das vezes nós passamos por inúmeras tempestades, né, na nossa vida, e a gente fica preocupado, mas como que Jesus estava? Você vai pegar na palavra, Jesus estava deitado no barco, ele estava descansando, dormindo, e em cima de uma almofada. Ele é ousado, o nosso mestre. E os discípulos estavam, mestre, mas você não se preocupa, a tempestade está vindo, esse barco aqui, ele vai afundar. Aí o Senhor Jesus, ele levanta e pega e silencia o mar, acalma o vento, a tempestade. E ele pega e fala assim, poxa, vocês não confiam em mim? Eu estou no barco com vocês. Ele estava no barco com os discípulos. Sim. E vocês estavam com medo de morrer, entende? Então assim com nós também, né? Assim como os discípulos às vezes tiveram medo e às vezes não confiaram 100% ali, a gente também, às vezes isso acontece, a gente às vezes fica com medo e deixa isso sobrepor. O que vai acontecer? Aquilo que Deus está falando. Ele já falou que Ele cuida da gente, Ele já falou que Ele vai cuidar e a gente tem que fazer a nossa parte. Um exemplo disso é que teve uma situação que aconteceu comigo que eu tava muito ansiosa, estava muito mal. Tipo assim, nossa, eu tava preocupada com uma resposta que eu queria ter e que aquela resposta tava demorando. Demorando aí, assim na sua perspectiva, na minha né? percepção. Aí eu identificando que eu não poderia estar com aquilo, eu conversei com Deus, eu entreguei para Ele. E para me ajudar nesse processo, eu falei assim, deixa eu pegar algo que eu gosto de fazer, aquele dom que Deus me deu, para fazer como se fosse uma oração, para me aliviar o coração. E aí eu fiz uma ilustração onde está Jesus do meu lado e eu escrevi aquele versículo de que o amor lança o medo fora. Sim. Qualquer coisa a gente pode colocar ele até aqui na edição. Vamos tentar colocar na edição. Mas eu fiz aquilo, em aquele momento de ilustrar, me aliviou o coração. Sim. E foi uma oração que eu fiz a Deus, porque eu usei aquele dom que Ele me deu para glorificar Ele e me acalmar o coração. Sim, com certeza. Exatamente. E igual, a Lô tem o dom de desenhar e ela desenha muito bem. Ela usou isso para fazer a ilustração, né? Ela, o Senhor Jesus. E aquilo foi acalmando ela e vou fazer com que a tempestade, do caso dela, da resposta, foi se acalmando. Eu gosto de tocar violão, eu gosto de cantar e quem canta seus males espanta. E quando eu pego uma música para tocar, uma música... Eu gosto de músicas cristãs, e eu vou tocar ali um Frei Gilson, algo do tipo, aquilo me acalma também. Assim são com outras pessoas que têm outros dons e que pode usar nesse momento de anseio. Não, peraí, eu vou fazer o que eu sei fazer de melhor para que essa tempestade, para que esse anseio, essa preocupação, ela vai acalmando, e junto àquela atividade ali, o Senhor com certeza vai estar com você e aliviando, né, as dores do coração. Exatamente. E os anseios. A gente tem a oração que a gente faz a Deus, mas a gente pode orar também fazendo algo que Deus entregou pra gente. Sim. Seja um tocar violão, seja um desenhar, cantar, seja um bordar algo ali pra você demonstrar que você está recordando, aquilo ali vai te ajudar a recordar a palavra. Sim. Eu precisava recordar que aquele medo, que aquela angústia que eu estava sentindo, só Deus poderia me acalmar. E aí, eu fazendo aquela ilustração e escrevendo o versículo de que Deus, que Jesus, ele lança o medo fora, o amor que lança o medo fora, aquilo me fez recordar da promessa de Deus. E quantas das vezes, Lô, nós somos tentados a pegar, né, esse momento de preocupação, esse momento de anseio, para descarregar essa energia em esse sentimento, na verdade, corrigindo, descarregar esse sentimento em alguma outra coisa, seja na gula, seja na bebedeira, seja no próprio cigarro, coisas que vai gerar mal ao nosso templo, né, do Espírito Santo, e que não vai nos fazer bem. Então, quando a gente remete a jogar esses anseios na conta de quem fez o céu e a terra, sabendo de que ele vai estar conosco e vai nos acalmar, é a nossa melhor opção, né?
e que não vai fazer mal para nós, muito pelo contrário, vai fazer o Vai bem. nos ajudar, ele vai nos conduzir, porque ele quer cuidar da gente. E aí, lembrando disso, a gente pode voltar à questão do maná. Tem da passagem do Êxodo que Sim. teve o processo do pessoal do sair de Israel e. Peraí, vamos reformular, gente. Eu vou fazer aqui. Sair ali do Egito para alcançar a terra prometida. E aí, É a terra que mana leite e sim, mel, não é? exatamente. E naquele processo, aquelas pessoas estavam só murmurando com Moisés, Reclamando. reclamando. Pelo menos lá a gente tinha de comer, a gente tinha de beber. E aqui não tem nada, a Aqui gente tá não no meio tem do nada. deserto. E aí Deus falou com Moisés, não, fala com o pessoal. Vocês vão lá e ler, gente, que a gente vai dar uma resumida aqui, não Uma é exatamente a pincelada. palavra. Mas vai lá, fala com o pessoal que eu vou mandar o A maná do céu, provisão. vou mandar a provisão. E aí Uhum. Moisés falou e Deus mandou. Só que Deus pediu também para que eles pegassem um alimento que seria para aquele dia e não para que Sim. sobrasse. Mas muitos foram desobedientes e não confiaram em É Deus. o quê? É o quê que eu vou pegar só do dia e amanhã? Quem me garante que esse maná vai cair do céu De aqui amanhã? novo. Quem me garante? E o que Aí, aconteceu com eles? Essa história é muito então, legal. os que pegaram a mais do que deveria, acabou que perdeu, não sobrou para eles o suficiente. Por quê? O maná do outro dia ele cheirou mal, o maná do outro Exatamente. dia não foi útil. Eles acabaram Não guardando tinha em excesso e isso. não teve utilidade nenhuma. E Com aqueles que certeza. guardaram pouco, o que aconteceu Aqueles com que eles? guardaram a necessidade ali do dia, aquilo foi suficiente para eles e eles tiveram a fé de que no outro dia teria. E não faltou. Não faltou para eles, foi justamente aquilo que eles precisavam e no Sim. outro dia teria de novo. E assim é com nós, né, Lu? O que Exatamente. acontece? Tem os momentos, a vida ela é repleta de altos e baixos. E nós temos aqueles momentos de bonança, eu não tô falando de, nossa, tô ricão agora, Aham. tô demais, agora ninguém me segura. Não, mas a Mas você gente tem fala os de momentos da vida, né, que a gente tá mais tranquilo, seja financeiramente, seja com coisas, alimento. com alimento, não Uhum. tá faltando nada. Nós pensamos assim, no nosso egoísmo, né? Não, eu vou guardar aqui porque eu não sei como que vai ser o dia de amanhã. Jamais que eu vou tirar um arroz do meu armário, jamais que eu vou ajudar com R$ 2 uma pessoa na rua, porque eu tô com o meu dinheirinho aqui, com o meu alimento aqui, Eu não sei se mas amanhã eu vou ter. amanhã pode ser que eu não tenha. E nós guardamos. E quantas das vezes nós guardamos alimento e quando a gente vai lá no armário, na nossa casa, aquele alimento já está até vencido, Já no qual não vai venceu. ter mais utilidade se a gente tivesse doado para uma outra pessoa. Assim também é quando nós estamos num momento de aperto e a gente não fica desamparado. Muitas das vezes vai faltar, pode ser uma carne ou o que for, mas a gente sabe que vai ter o básico ali no nosso dia a dia, Vai vai ter ter o o arroz e o necessário. feijão. É o necessário, porque Deus ele fala que ele já sabe o que você precisa. Sim, Ele já sim, sabe, mas às vezes a gente fica muito preocupado com o que a gente não precisa. Ah, mas exatamente. é isso e aquilo outro. Mas Deus já sabe, ele só quer que você confie nele. E é claro, faça a sua parte. Você confiar nele de que tipo assim, ó, hoje eu vou viver o meu dia, eu vou fazer as tarefas que eu tenho para fazer, mas eu não vou ficar preocupada com o dia de amanhã, porque o dia de amanhã precisa da sua própria preocupação. Uma preocupação muito que toma, creio que não só eu, mas outras pessoas também, muitas das pessoas, você também, Lu, é quando a gente chega, sei lá, tá chegando no final do mês, tá no início de mês, eu não sei nem como eu vou pagar determinada conta. E às vezes é uma conta que tá do outro mês ainda para vencer, eu não sei como que eu vou pagar essa conta. Aí chega aquele mês, igual a gente falou lá no início, né? Uhum. Chega aquele momento, o dia de pagar a conta, tá ali o dinheiro para você pagar, né? Exatamente. Isso já aconteceu muito com a gente. Tipo, Sim, tiveram situações de que a gente, às vezes, esse tema de hoje vale pra gente também. Pra gente é uma catequese recordar, para nós pra mesmos, nós né? mesmos. Pra gente recordar que Deus, ele tá ali, ele é bondoso o suficiente.
Tiveram momentos que a gente preocupava com algumas situações e Deus foi lá surpreendentemente e fez acontecer aquilo que você estava desesperado e louco, pensando como é que eu vou Preocupando. fazer e aquilo Exatamente. outro. Mas Deus, ele sabe do que você necessita e a hora que você necessita. E ele nunca vai te dar também além do que lhe é necessário, né? Muitas Exatamente. das vezes, nós, falhos seres humanos, nós queremos, a gente fala assim, não, Senhor, mas eu preciso, um exemplo, dessa quantia tal de dinheiro, porque eu tenho que fazer isso e aquilo. Mas no fundo eu imagino o Senhor Jesus lá de cima. Vocês precisa mesmo? Vai fazer Será que isso você mesmo? precisa? Será que vai fazer diferença? Será que é essa quantidade toda que você precisa? Não, Senhor, é isso que eu preciso, ó Pai. Eu Manda para sei. mim esse maná, esse manazão. Mas o Senhor sabe que não é aquilo tudo que você precisa, não é aquilo que lhe é suficiente. Então nós temos que confiar que o que Ele vai colocar em nossas mãos, aquele valor, ou seja lá o que for, é o que é necessário para nós resolvermos determinado problema ou para a gente começar algo, né? Exatamente. No próprio catecismo da Igreja Católica fala que Deus ele criou a gente, mas ele não deixou a gente, criei e vocês se Agora viram se vira aí. aí, vocês aí no campo de Não, batalha, estou esperando vocês aqui no céu, com Deus, entendeu? Não é bem assim, com eu mesmo, com eu com eu mesmo. mesmo. Mas não, ele criou a gente e ele quer que a gente, ele quer conduzir a gente também, mas ele nos Sim, dá essa oportunidade de criar com ele, de fazer, de acrescentar nessa terra. Porque, por exemplo, ele te fez, ele te ama e ele, no catecismo, ele fala que a gente é uma criação que ainda temos o processo para a gente se tornar realmente completo. E o sim, processo final, o ponto final, vai ser quando a gente chegar para completar essa construção final do ser sim, humano, é quando a gente alcançar a salvação, porque foi para isso que a gente foi criado. sim, com A gente foi certeza. criado. Pequena pausa para tosse da louca, bebe uma água, olha a água, olha a água. Ai, gente. Eu vou até aproveitar a turminha para ver se continua gravando, foi até bom, que tosse abençoada. Ai, gente, a providência necessária foi a tosse. Tá fluindo muito. Mas é isso, ele nos fez, ele não deixou a gente de lado, ele tá sempre ali preocupando com a gente, mas ele nos dá a capacidade de criar junto com ele, de fazer essa cooperação pro reino. Exatamente, Então, a gente não tem que ficar ansioso, a gente não tem, e é algo que a gente tem que se recordar sempre. A gente tem que exatamente. estar sempre pensando, nossa, mas Deus prometeu isso, por que eu tô duvidando disso? Eu tenho que Ele já confiar falou nele, ele já falou. que vai acontecer. E uma coisa que eu gosto muito da palavra, porque a palavra ela é viva, literalmente mesmo. E mesmo nós falando desse tema aqui, pode ser que daqui 3 dias, pode ser que daqui uma semana, nós ficamos preocupados e ansiosos com alguma situação. Sim. A gente pega e fala assim, nossa Senhor, não sei o que vai acontecer de mim, o que pode acontecer, eu tenho que resolver esse problema. Os pássaros, o Senhor cuida até dos pássaros, não vai cuidar de mim, Pois imagina eu, é, entende? Então a gente vai se lembrando, porque se muitas das vezes, lembrando. no momento da tempestade, os discípulos lá que estavam no barco com o Senhor Jesus, esqueceu que eles estavam com os reis dos reis, e tem o Pois poder é. de fazer com que o mar obedeça a ele, com que o vento pare. Então Tudo. por um momento ali eles esqueceram desse poder de Exatamente. Deus na vida. Sim, com certeza. Até mesmo depois da morte de Jesus, eles não acreditaram. Não, mas roubaram o corpo de Jesus. Não, não é possível, Não roubaram. estava aqui você, pô, Mas Jesus já tinha levanta. falado. Jesus já tinha falado que ele ia ressuscitar. E E aí Tomé eles duvidou, né? Danado o duvidou. menino. Então pra gente, a gente precisa. Essa é aquela dica que a gente deu, né? Da gente usar os dons que Deus nos deu para relembrar e enfatizar aquela promessa que ele fez. Se você está ansioso, pega aquele dom que ele te deu e coloca a palavra dele naquele dom. Uhum. Faça isso para te relembrar de tudo que ele já prometeu. Sim, É um exercício constante que a gente tem que estar fazendo. é a dica que a Porque gente tem para dar. E tem outras opções também. Por exemplo, se você toca violão e você
no momento você não quer tocar, não tá afim de tocar. Mas tem aquela música que você gosta que você pode estar escutando também. Cantando junto, louvando, tudo uma forma de oração e adoração a Deus, que Sim. Ele vai te aliviar o coração. Exatamente. Ele vai cuidar de você, pode ter certeza disso. E agora eu quero te fazer uma perguntinha, Lô. Me fala aí, ó, no seu dia a dia, no seu cotidiano, você fica muito ansiosa, você fica muito preocupada com alguma situação, seja um anseio pela coisas da faculdade ou por coisas do trabalho, ou você passou por algum anseio durante a semana? Me diz aí como que é, como você se lida com essa ansiedade, porque tem uma ansiedade boa para fazer boas obras, não, um anseio para que o mundo melhore, um anseio para que as pessoas se convertam a Cristo. Então, e tem aquela ansiedade que ela Que meio que vai te causa mal, né? limitando, Que ela te isso. trava, não leva você para lugar nenhum. Como você se lida no seu dia a dia? Quero saber. Eu busco sempre, quando eu sinto isso dentro do meu coração, eu busco fazer oração. E é algo que sempre acontece, gente. Quando eu vejo que eu tô ansiosa, que eu tô com algum sentimento que não era pra mim ter, eu oro a Deus e peço pra que Ele me alivie. E aquilo vai se aliviando. E é surreal, gente. Faça essa experiência. É uma boa prática. Faça essa experiência, você conversar com Deus e falar a verdade pra Ele. Deus, eu tô com medo disso e daquilo outro. Eu sei que não era pra mim estar com isso. Por favor, me ajuda. Ele vai te ajudar, ele vai te aliviar. E é importante a gente conhecer e reconhecer Deus como nosso amigo. E que Ele tá ali e pode pegar no colo e você realmente sentir essa presença dele, sabe? Ter a liberdade de falar com ele, porque ele é seu melhor amigo, ele quer ser seu melhor amigo. Com certeza. Então, sempre me ajuda quando eu faço oração, ou até mesmo quando eu uso a ilustração para orar, tudo isso me ajuda bastante. Entendi. E pra você, Vini, como que é legal. a situação? Ó, menina, o que acontece? Quando eu fico muito ansioso, muito preocupado, eu pego e fico assim, poxa, algo de errado não está certo, literalmente. Mas é algo que me ajuda muito eu lidar com os momentos de ansiedade, seja com o próprio projeto da Gênesis, quando estava, né, naquele processo de construção, ainda está, mas lá no início, quando colocou a sementinha, seja questões do estúdio ou qualquer outra situação no dia a dia, eu procuro a pensar assim, ó, se algo não aconteceu, é por conta que não era mesmo para acontecer. Sim. E quando for acontecer, vai ser no tempo de Deus. Aí é muito bonitinho, não, Vini, nossa, que mágico, bacana demais. Mas é um exercício que a gente tem que fazer e confiar o tempo todo, entende? Exatamente. E uma coisa que acontece comigo, um exemplo, eu pego e falo assim, poxa, eu queria muito que acontecesse tal coisa, mas se não aconteceu, é porque realmente não era para acontecer. Beleza, às vezes eu não entendo na hora, eu sei que não era para acontecer, mas eu fico tipo, poxa, você tá ligado, Senhor, dava sim, mano, dava sim. Aí passa aquele tempo, aí eu pego e falo assim, nossa, o que veio foi bem melhor e realmente era para vir agora. Que bom que veio nesse momento, por conta que realmente aqui é que eu tô precisando mesmo. Vai ser um momento que você realmente vai estar preparado para que aquilo aconteça de verdade. Sim. A gente fazer as coisas, porque Deus, ele tem a visão geral de tudo. A gente não tem essa visão que ele tem, tipo, isso, aquilo, outro. A gente tem essa realidade nossa e a gente não consegue ver o depois. A gente não consegue ver como será lá no final. A gente só consegue ver o hoje. E Deus sabe de tudo. Então ele vai usar aquele processo ali para te construir, para te fortalecer. Todo o processo, por exemplo, hoje a gente tem um espaço aqui, mas teve um processo lá atrás, no início, que estava tudo diferente do que está hoje. E olha como que Deus é maravilhoso. Olha como bem lembrado de você ter falado isso, por conta que vou pedir para a galerinha dar uma stalkeada na gente lá no Instagram, que a gente postou alguém fala rios, eu falo réus. A minha palavra é réus. Então, turminha, olha o nosso réus, que a gente rios, né?
Reels ou Reels que a gente postou lá, que tá mostrando o processo. E Exatamente. vocês acham que não bateu ansiedade para ficar da forma que tá É, agora? exatamente, mas Deus já via amplamente, ele já sabia. E quando a gente chega lá no ponto, vamos lá, tá tudo pronto, tudo no lugarzinho assim, a gente fala assim, nossa, como que foi bom viver o processo pra gente aprender. Como que foi bom, porque muita coisa a gente aprendeu e Nossa ainda tem pra Senhora. aprender. Mas, Paciência, o perdão, tudo isso foi exatamente, acontecendo nesse a processo. colaboração, né, um com o Exatamente. outro. E uma Então, outra coisa, nós ficamos ansiosos para as coisas acontecer rápido e tudo mais, e muitas das vezes quando não sai da forma que a gente planejou, a gente fica meio desestabilizado, fica sim, bravo e tudo mais, frustrado. e até isso é uma maravilha do Senhor Jesus, porque isso vai nos moldando. Então, quando algo não dá certo conforme a gente planejou, assim como foi várias coisas da nossa vida, a gente aprende a perdoar o próximo, a gente aprende a ter mais paciência. Paciência. Aquelas pessoas que estão conspirando ao favor, contra no caso, ou que está colocando alguma dificuldade para as coisas acontecer, a gente tem a compaixão de se colocar no lugar dessa e buscar, poxa, mas por que essa pessoa está agindo assim? O que está acontecendo? E você acaba se exercitando, se melhorando e aprendendo até com quem não te fez bem. Então, tudo é uma maravilha do Exatamente, tudo é Senhor, uma né? preciosidade. É bom a gente ter esse olhar, olhar as coisas que ao nosso redor e perceber que tudo é uma oportunidade de Com aprendizado. certeza, o tempo E todo. exatamente. E a questão, voltando à questão do maná, nem sempre vai ser aquilo que você acha que será. Por exemplo, nossa, eu preciso de tal dinheiro porque eu tô com um sentimento aqui que eu não vou conseguir fazer aquilo, aquilo outro. Mas às vezes o que você realmente está precisando é de alguém chegar para você e conversar com você, dar uma palavra É, com você. o maná, igual a gente estava conversando antes, né? Exatamente. Tava falando assim que o maná, ele pode duas formas. Ele pode já estar do seu lado, ou então ele pode vir através de uma palavra. Quantas das vezes eu estava muito mal, ou então a Lô também, com as dificuldades dela do dia a dia. Por mais que pareça que a gente não tem dificuldade, a gente tem muita dificuldade. Como é que fala? Aí a Mas Lô veio com uma palavra para me ajudar. E aquela palavra realmente foi o meu maná ali daquele dia, ou então que eu falei algo com ela, e ela falou, não, é mesmo, alivia o coração. E pode ter certeza que Deus age através disso. com Às vezes certeza. o Vini pode falar uma coisa que depois ele não vai nem lembrar do que ele falou. Mas E porque acontece direto, não mais eu com minha cabeça. Mas muitas vezes é porque o Espírito Santo conduziu, sabe? Tipo assim, vai chegar e falar algo que você não vai lembrar depois. Mas é porque não era você que estava falando. Era o Espírito Era agindo ali aquilo através que de você você, né? precisava ouvir de Deus, mas uma pessoa intermediária. Vamos lá, Deus usou o Vini para me dar uma palavra de conforto, ou então usou ele para dar uma palavra de conforto para outra Sim, sim, pessoa. sim. Isso acontece no nosso dia a dia. Se você parar para refletir, analisar a sua vida, quantas pessoas não chegaram até você e deram uma palavra amiga, um conselho bom, Que te renovou. A palavra ela isso é que te muito poderosa, renovou. mano. Ela é muito poderosa. Eu lembro que uma vez eu estava começando a mexer com alguns processos de construção, no qual não me lido muito bem, mas tudo é prática. E eu fui tentar fazer uma massa, confesso. Fui tentar fazer uma massa. Menina, o negócio ficou ruim, mas ruim de com força, não ficou legal, não rendeu nada. Mas eu tava escutando uma live. Aí o rapaz na live pegou e falou assim: pô, você vai entregar o fardo? Levanta e tenta de novo. Ou aquela simples frase que ele falou ali, na hora eu deitado eu levantei e falei: vou tentar de novo. Não ficou É. bom, mas um dia vai ficar. Mas é isso É a mesmo. palavra que renovou e que deu força. Eu tô falando de coração Sim, mesmo. isso é verdade, porque também não tem como você falar assim, nossa, eu quero ficar bom em tal coisa, se toda primeira tentativa eu falar assim, nossa, mas não ficou bom. Toda pessoa que você conhece e que faz algo muito bem hoje, ela errou muito. É, Ela passou por alguns processos de aprendizado que falou, nossa, mas isso aqui não deu certo. Não, vamos tentar de novo, vamos fazer de novo. Não deu certo, vamos de exatamente. novo, de outra maneira, e pode dar certo. Então é muito a gente reconhecer o valor do processo, o Sim, valor da gente realmente viver aquilo que a gente está vivendo no momento, aquela tempestade, sim, aquilo, com e ver certeza. valor naquilo, E ver que uma aquilo pode ser coisa, um
crescimento na nossa Com vida. certeza. E uma coisa muito importante também que vale nós darmos uma atenção nesse tema é que muitas das vezes a pessoa ela fica ansiosa por comparar a sua vida com a vida do próximo. E a pessoa pode ser até tentada também ao maná, né, que o Senhor enviou ali para a pessoa, é, ela ficar com uma certa, como se diz, inveja, não sei se essa é a palavra correta para usar, mas a pessoa olhar para o maná do outro e se sentir mal por isso, olhar para a vida do outro e falar, poxa, a vida de fulano tá andando, a fulano já tem a faculdade dele, ele já tá com sua vida encaminhada, já tá trabalhando, e eu aqui, Senhor, você esqueceu de mim, Pois entende? é, mas é interessante porque cada um tem algo para ser feito. E o seu tempo, né, O seu Lô? tempo, tipo, que nem aquele ditado, né? A grama do vizinho sempre vai ser mais verde, porque você só vê aquilo pronto. Exatamente. Você não vê o processo. Você vai ficar falando o processo um pro outro. Principalmente a rede social é um exemplo disso. Você só vê ali a coisinha prontinha, bonitinha. Sim. E aí não viu o que passou por trás. E a Não viu pessoa só dificuldade. posta aquilo que é de bom, né? Ninguém vai Sim. postar um boleto atrasado, não vai falar, não, brigando com o esposo. Aqui a nossa briga. Nossa senhora, lá tá brava. Aqui, vencido. Não, a gente só mostra a parte boa da nossa vida. Então a gente não pode comparar aquilo, né, que a gente vê na rede social e comparado com nossos bastidores. Então aquilo que tá ali é só uma propaganda enganosa. Eu falo isso sem medo mesmo, por conta que eu nunca vi alguém falar, não, eu tô de depressão, hashtag deprê. Nunca vi hashtag deprê na internet. É só copinho de curtindo, né? E por aí vai. É muito isso, a gente perceber que a nossa vida ela é valiosa. A nossa vida, Deus criou cada um de um jeito e criou cada trajeto. Cada um vai ter seu trajeto. Sim. Talvez uma pessoa vai estar lá na frente, você vai estar aqui atrás, porque você tem que aprender outras coisas que aquela pessoa não precisou aprender. Com certeza. Cada um vai ter ali o seu momento. Então é a gente saber e recordar mesmo da palavra de Deus que Ele vai estar ali cuidando de você. Te amparando. Você não precisa estar ansioso, nossa, mas como é que vai ser o dia de amanhã? O que eu vou vestir? O que eu vou comer? Não. Não você é bem vai fazer assim. sua parte. Não, eu vou trabalhar. Aí, amanhã eu vou ter a preocupação. Se eu Exatamente. fizer minha parte aqui, Deus vai te auxiliar, vai te conduzir. Sim, com certeza. Então, o que acontece? Eu acredito muito também, Lu, que a vida é um caminho de descobertas, né? Nós não sabemos ao certo de tudo. Igual você pegou e falou lá atrás, assim, Deus, ele tem uma visão mais ampla de nós. E a nossa tentação é a gente querer ter essa visão ampla de Deus. Então, muitas das vezes a gente vai começar uma coisa sem ver o que vai ser lá na frente, porque não é de direito nosso saber também. Tudo conforme a gente vai caminhando ali, as coisas vão tomando mais forma, vão ficando mais claras na nossa mente e a gente vai descobrindo. Então, aquela pessoa que ela, no momento, ela não está trabalhando, no momento ela está desempregada, ela acaba se afundando na depressão, começa aquelas crises existenciais, começa a questão da comparação. Mas uma coisa que eu indico a pessoa fazer, ela pensar assim, poxa, hoje eu estou desempregado, mas o que eu posso fazer aqui para me gerar, nem que seja uma renda extra, pode ser R$ 50 no mês, o que for, pode ser um pouco, o que for, mas será que eu posso fazer um chup-chup? Será que eu posso vender um bombom? Ter essa questão da humildade, por conta que nesse processo você vai descobrindo outras coisas, não que você vai vender bombom pro resto da vida, e não tem mal nenhum nisso também, né, Lô? Mas que você vai descobrindo, você vai se ocupando com outras atividades e que vai aumentando a sua visão e a clareza perante os seus problemas. Mas é importante enfatizar, gente, que a gente não está querendo dizer que a pessoa que tem depressão, ela tem porque ela quer. É algo que acontece, né? Mas a gente está falando no caso, assim, da pessoa que ela tá ali, ela tá, vamos supor,
você trabalha por conta própria, não está aparecendo cliente. Eu vou dar um exemplo que eu posso falar. Eu trabalho na minha loja, então quando não aparece a cliente, eu vou buscar estudar para ver como é que eu vou fazer que apareça cliente. Eu vou usar esse tempo ali, não ficar, nossa, não aparece cliente agora, o que eu vou fazer na minha vida? Não, eu vou sentar ali, vamos ver, deixa eu estudar, talvez eu estou precisando estudar um pouco mais isso aqui, aquilo outro, usando aquele tempo ali que talvez eu estaria lamentando, para mim estar estudando. Então, é claro, cada um tem o seu momento, cada um tem as suas dificuldades. A gente não vai falar de doenças, né? Porque doenças é uma coisa que É muito pessoal também, pessoal, né? tem que ser tratado com um profissional e tudo Sim, mais. aí Mas a gente fala na questão de você perceber, ao invés de lamentar, vamos supor, você tá ali e ao invés de você querer lamentar, murmurar estudar. e só reclamar, pensar no que dá para fazer para melhorar aquela situação, né? Cada caso é um caso e a gente está contando uma possibilidade que pode vir a acontecer, mas a gente sabe que a coisa é bem muito mais ampla, é bem né? ampla, a gente não pode generalizar todos os casos, né? A gente entende isso e a gente está enfatizando isso para vocês. Sim. Mas é a gente entender que outras rotas podem ser, ao invés de eu sentar e murmurar, por exemplo, coisas que muitas vezes não vai valer a pena, tipo, sentar, no meu caso, se eu sentar e falar assim, nossa, não tá chegando cliente, eu sei ficar só murmurando. Aí você pega e fala assim, pô, Senhor, e o maná? Cadê o maná? E aí você esqueceu de mim aqui, mas né? ele pediu pra gente fazer a nossa parte também. Então, se eu percebo que não tá aparecendo cliente, eu vou sentar e vou estudar. O que eu posso melhorar? Ou então, se o ônibus está lotado, que a gente se o ônibus está lotado, aí o pessoal fala assim, nossa, mas para com isso, não sei o quê, não deixa mais ninguém entrar, tudo mais. Xinga o motorista, tá aquela brigaiada. Mas o maravilhoso vai ser você chegar em casa. Imagina se você não chegasse. Então, a gente pensar que, vamos supor, por mais que o ônibus esteja lotado, por mais que esteja demorando um pouco mais, glória a Deus que você está com vida. Exatamente. Glória a Deus que você vai chegar em casa e você ainda vai ter uma cama para você dormir. Glória a Deus porque você vai ter um banheiro para tomar banho. Tudo isso, imagina aquelas pessoas que não têm. Sim, as coisas vão ganhando outra visão, né, Lu? Acaba que quando nós olhamos a nossa vida, e sempre eu gosto de fazer esse exercício também, indico vocês fazerem. Sempre quando você olhar a sua vida, a sua dificuldade, desce um degrau. Tá bom, Senhor, hoje eu não tenho a carne aqui para comer no almoço. Caraca, tem gente que não tem nem esse feijão aqui no prato. Então, sempre quando a gente desce um degrau, a gente vê que os nossos problemas, eles são até pequenos, né? Não menosprezando os problemas dos outros. Mas sempre que a gente desce um degrau nessa escada, a gente vê que nós não podemos ficar reclamando de algumas situações. Exatamente. Que é só daquele dia, entende? Sim, porque outras pessoas elas vão estar numa situação muito pior, talvez. Com certeza. E não vai ter o alimento realmente, aquele alimento ali que você tem, que por mais que não seja aquele alimento, sim, é o alimento, Deus está te alimentando com aquilo. Isso não quer dizer que Deus não vai alimentar aquele outro que está passando necessidade. A gente entende que o ser humano ele tem o livre-arbítrio e muitas das consequências que acontecem na nossa vida é por escolhas humanas. Muitas vezes, não eu digo a pessoa escolheu, mas são várias questões muito que amplo, podem né? ser envolvidas nisso, quem está Com no certeza. alto, quem sabe? Então a gente reparar a nossa realidade e a nossa volta entender, nossa, eu tenho que dar glória a Deus que eu consegui, vou conseguir pegar esse ônibus aqui, vou chegar na minha casa viva. Sim, minha filha vai estar me esperando, vai me dar um abraço. Pode ser que demore um pouquinho mais, mas filhinha, tô chegando. Então é a gente se recordar mesmo. Sim, que com Deus certeza. Ele vai te conduzir, vai te aliviar o seu coração com aquilo que você precisa. Com certeza. E falando naquilo que você precisa, a oração, né, do Pai Nosso, no qual nós pegamos e falamos assim, ó: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Então, olha para vocês verem que oração mais linda. Completa, o pão nosso, né? de cada dia. Então, muitas das vezes, a gente estava até conversando isso ontem, né? Muitas das vezes nós rezamos, oramos o Pai Nosso e vai no automático. A gente não
para Medita sobre. pensar, para meditar mesmo, né, no que a gente está rezando. Então fala assim, ó, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Então por que que nós estamos preocupados com o pão da semana que vem? Por que que a gente está preocupado com o pão do mês que vem, do ano que vem, seja lá o que for? O pão nosso de cada dia nos dai hoje e ele dá esse pão nosso de cada dia, né, Lô? Exatamente, essa oração do Pai Nosso, ela é completa, ela fala tudo. Sim, Do pão nosso, do perdoar, do santificar o nome do Pai Nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Então, sim, toda vez eu dar glória a Deus por cada pequena ação, porque Deus ele age no pequeno e ele age no grande. Ele vai sim. agir em tudo, em todo o processo. Você parar para perceber que os cuidados de Deus às vezes nem sempre vai ser aquele grandioso que você está esperando, mas vai ser Sim, naquele pequenininho que você é nem imaginava e que acontece. uma coisa, igual você falando dessa simplicidade, algo que eu sou muito grato é o próprio ato de acordar, sentindo o Sim, cheiro das coisas, acordar com o toque, né, funcionando, a gente consegue andando, sentir, a gente tocando uma coisa, consegue sentir, a gente consegue ter a visão, o paladar, a audição. Então são pequenas maravilhas que nós temos que dá todos glória. os dias. Ou pode ser que algum dia fale, igual a Lô, tá gripadinha, pode ser que ela esteja um pouco com o paladar não tão apurado, mas que a gente dá glória a Deus a esses mínimos detalhes que ficam no automático e Sim. que muitas pessoas acordaram sem, né, sem ouvir, sem enxergar, ou então que tem isso desde que nasceram. Então a gente tem que É. agradecer e glorificar mesmo nessas mínimas coisas, nessa Nos simplicidade que você falou. exatamente nos pequenos detalhes, porque Deus ele vai agir naquilo, ele vai agir naquela situação. A gente, quão maravilhoso é você acordar e ter mais uma oportunidade. Deus está te dando mais uma oportunidade de você ser diferente, de você Sim, fazer algo melhor, de você correr atrás e buscar estar próximo dele. Ele vai te dando essas oportunidades. E é interessante a questão de você ser mais intencional também. Vamos sim. supor, orar o Pai Nosso, ora prestando atenção em cada palavrinha. Não, tipo, o Pai Nosso prestando atenção e No esquecendo. automático É, ali e tem que trabalhar, amém. Não é bem assim, é né? você meditar mesmo, ler intencionalmente. Tudo que você for fazer, fazer intencionalmente. Até mesmo quando Porque. você está na missa, né, Lô? Não está Uhum, ali só cumprindo um preceito, não está ali mas tá só ali de porque tem que verdade. ir aos Prestando. domingos na missa, mas prestando atenção em cada detalhe. Creio eu que quando nós passamos, creio eu não, com certeza, quando nós passamos a fazer esse exercício de estar ali na missa De e verdade. observar, exatamente, observar cada detalhe, sentir mesmo cada parte ali que está sendo celebrada, nós observamos que teve mais significado e Faz todo que muitas sentido. das coisas fizeram sentido, né? Não é sobre, não, eu vou lá na missa porque se eu não Tem que for, ir, né? eu vou morrer em pecado, se eu morrer em pecado mortal, eu não vou ser salvo para o céu. Mas eu vou na missa porque eu preciso estar em comunhão com Deus e eu preciso observar o que tá falando ali em cada partezinha. Sem viver mesmo, Fazer né? exatamente, por exemplo, a parte de você que canta o perdão, que a gente pede perdão a Deus, ali a gente já está sendo perdoado dos pecados veniais para que a gente esteja ali de corpo e alma para receber Jesus Cristo dentro do nosso corpo. Isso não descarta a confissão. Eu vi isso até no conteúdo de uma moça que ela é católica, eu não lembro o nome dela, mas ela fala sobre isso, da gente ser intencional mesmo Sim. e pedir na hora do perdão, lembrar do que você realmente tem que pedir perdão, e na hora de tomar o corpo de Cristo, de beber o corpo de Cristo, você esteja ali tendo a ciência de que é o corpo de Cristo. Isso é E muito, não é tipo assim, nossa, eu não, é vou muito lá comer a incrível. hóstia porque a hóstia é uma parte É da um símbolo, é missa. algo só simbólico. Não, é Não o é mesmo Cristo que que dividiu lá com os apóstolos e falou pra gente exatamente. lembrar Sabe dele. o Cristo do barquinho que a gente falou nos exemplos aí anteriores? É o mesmo Cristo que está ali na missa e que muitas das vezes a gente vai lá e toma ele de qualquer jeito e acha que é só algo, uma matéria, algo É só simbólico simbólico, e não mas tem não aquele é. respeito. É o próprio Cristo, É mano. o Quando você próprio Cristo acredita que tá nisso, ali. poxa, Você vai
querer, toda vez que estar na missa, ser intencional, falar assim, nossa, eu vou lá na missa, glória a Deus que eu vou receber Cristo em mim. Exatamente. Sabe? Você sente essa vontade de estar ali para receber Cristo em você. E quantas das vezes, nesse momento tão especial, nesse momento tão incrível que a gente tem, né? Durante a semana, nós estamos ansiosos lá na igreja. A gente está lá assistindo a missa. Poxa, mas hoje está demorando. Parece que o padre não sabe que eu tenho que lavar minhas vasilhas. Parece que o padre achando que eu tô à toa, né? Porque se chegar em casa eu tenho que fazer o almoço, eu tenho que fazer a janta, tenho que ensinar um para casa para os meninos. E você não vive aquilo ali de fato. Você fica preocupado com as coisas lá de fora. Mas, gente, calma, a gente tem que viver cada momento ali do nosso dia a dia, da celebração e por aí vai. Ou então, às vezes, a gente tá lavando a vasilha e já tá preocupando que tem que fazer almoço mais tarde. A gente tá fazendo almoço, a gente tá preocupado que daqui a pouco tem que fazer a janta. Tá fazendo a janta, poxa, mas amanhã eu já tenho que ir lá na... Então a gente não vive hoje, entende? A gente fica preocupado só com o lá na frente. E aí é importante a gente fazer esse exercício de querer estar presente naquele momento. Sim. Não só com o seu, meu corpo tá aqui, minha mente tá lá, e outra coisa. Mas a gente querer ser intencional nisso. Sim. De ir pra missa e falar assim, não, eu quero ouvir a palavra, então eu vou pedir sabedoria e discernimento pra Deus, pra compreender aquilo ali que o padre está falando, ou aquilo ali que tá no leitura. Porque nós somos muito tentados a ficar distraídos também, pensar em outras coisas, né? Então lá na igreja, aí seja um menininho, uma criancinha muito fofinha, muito linda, que acaba nos tirando a atenção. Ou então seja algum barulho externo. Exatamente. Então a gente tem que ser firme e pedir o Espírito Santo para nos conduzir, nos ajudar, né? De esteja ali de corpo e alma. Seja na missa ou então seja na sua casa. Vamos lá, vou arrumar a casa para servir o meu outro, eu vou fazer de forma intencional. Deu só para limpar o fogão ou lavar a vasilha, eu vou fazer isso intencional. Se não deu para limpar a casa hoje, eu posso fazer isso amanhã, mas eu não vou ficar pensando, não, deixa eu fazer aqui correndo. O mundo não vai acabar por conta disso, né? Ser intencional no servir, no estar ali pelo seu outro, fazer de verdade, sem ficar reclamando, nossa, tem que lavar vasilha, vocês não lavam vasilha, meu Deus do céu. Não. É você estar, porque isso também é amar o seu próximo. Sim, às com vezes certeza. o seu próximo não vai reconhecer e a gente também não tem que esperar isso, que ele reconheça. Exatamente. Uma coisa que eu faço, que me ajuda muito, tudo que eu faço, eu procuro fazer para glorificar o nome de Deus. Então pode ser lavando a vasilha, lavando o carro, montando uma aula para dar no outro dia, o que for. Aí eu penso em fazer para glorificar mesmo o nome de Deus. E quando nós fazemos as coisas dessa forma, nós não esperamos o reconhecimento externo, né? Nós não esperamos um tapinha nas costas. Poxa, que isso, hein, Lô? Lavou a vasilha, hein? Que comida gostosa você fez hoje. Se alguém falar isso, glória a Deus. Mas se não falar, tá tudo bem, porque você está fazendo tudo para o mestre dos mestres que está lá em cima, né? Sim, porque senão também muitas vezes a gente vai se frustrar, porque a gente está fazendo e esperando reconhecimento, mas a gente tem que entender que a gente tem que fazer de coração e de verdade. Sim, com certeza. Porque se eu estiver fazendo só para que o outro veja, não vai ser de coração e não vai ser de verdade. Mas você vai ficar frustrado na verdade, né? E isso a gente fala porque é algo que a gente tem que todo dia lembrar. Com certeza. Todo mundo. Vou dar uma olhada se tá gravando e não repare o barulho externo. Galerinha, a gente teve que dar uma picotada aqui, mas voltando, Lu, sobre o que a gente estava falando, a questão do que eu não sei que quem tá falando, porque eu perdi, me desculpa. A gente tá falando de ser intencional, de ser ali e não ficar esperando o reconhecimento. Exatamente. Ou não ficar ansioso também com o que vai vir depois. Ficar presente ali em cada momento. Viver aquele momento sem esperar a próxima etapa, né? Exatamente. Ou sem deixar com que ela tome conta. Mas é isso que nós queríamos trazer para vocês, né? Você gostou do tema de hoje, Lu? Eu gostei demais, gente. Conta aqui se vocês gostou também. Deixe nos comentários, e foi muito bom, porque eu aprendi bastante com essa conversa nossa. Né? Quando a gente com certeza. conversa, quando a gente
fala, né, as coisas, a gente vai aprendendo um com o outro. Isso é muito bom. E se vocês quiserem também falar alguma coisa aqui embaixo, ensinar a gente algo, Dá uma pode sugestão falar. também, Exatamente, que é muito bom isso, né? que só vai Então, melhorando essa experiência que nós estamos tendo e passando para vocês também. exatamente. E é o que a gente Então, estava falando, tipo assim, sim, você com a sua ideia tá legal, mas se outra pessoa chega para te dar uma ideia, pode incrementar e agrega muito. Então, isso é nós muito somos muito importante. abertos a isso. Então, para concluir, Lu, eu quero que você dê uma dica para o pessoal relacionada à ansiedade e ao almanac que vem do céu, que é esse tema que nós estamos abordando aqui hoje. Exatamente. Que a gente saiba confiar de verdade em Deus. E não falar assim, não, deixa que disso aqui eu vou ter que fazer por conta própria. Tudo, a gente tem que andar com nossas pernas, mas a gente tem que andar confiando nele. Porque se ele abre, só ele pode fechar. Então, ele que vai dar a permissão de tudo que for na nossa vida. Com Então, que a certeza. gente, quando bater ansiedade, quando bater o medo, a gente falar pra ele. Porque ele quer nos ouvir, a gente entregar pra ele. Então, é isso. E também a gente sempre buscar recordar as promessas dele. Com Com certeza. aquelas ideias que a gente deu de você usar aquilo que você gosta, o bordado, a ilustração, a música, tudo isso. E Com você, certeza. Vini? Então, a dica que eu tenho para dar para o pessoal é que vocês não andem ansiosos. Parece muito bonitinho falar isso e muito simples, mas confiar mesmo, igual a Lu falou, nas promessas que Jesus fez na sua vida e que vai acontecer. Pode ser que não aconteça no tempo que você imagina, pode ser que não aconteça nesse tempo que você espera, mas vai acontecer. E Se que for da se vontade dele, exatamente, se ele falou que vai acontecer, então simplesmente irá acontecer. Então, confie no maná que vem do céu. E sempre quando vocês estiverem ansiosos com alguma situação, turminha, vai na palavra, vai na passagem e procure, igual tem a passagem de Mateus 6, Mateus 6:25, que fala para não andarmos ansiosos com coisa alguma, até os pássaros do céu, eles são cuidados. Então, ler essa passagem completa sempre quando você estiver ansioso, que vocês vão ter uma compreensão melhor com de certeza. acordo com as suas vivências e experiências aí no cotidiano, combinado? Combinado, galera? Então, tudo de bom Muito para vocês. obrigada. Muito obrigado. Esse foi o nosso segundo Exatamente. Não se esqueça de podcast. se inscrever, curtir e nos acompanhar no Instagram Ative o também. sininho, acompanha lá no Instagram, hein, turminha. Tchau, tchau. Tchau, imagem. Tchau, semelhança. Foi muito Vamos bom. lá. Deus abençoe. Amém.